E aí pessoal, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, continuação direta, como prometido, eu vou explicar como fazer um botão, por exemplo, ficar conforme ao tamanho da tela. Tanto a posição dele como o tamanho dele vai ficar conforme a posição da tela. Se a gente vier aqui, ó, no caso a gente comentou aqui, vamos botar o nosso guia aqui, ó. Vamos tirar as duas barrinhas, agora ele vai ler aquela linha de código, ele vai processar. Ó, se a gente vier aqui, ó, nosso box ali, ó, a gente diminui e ele tá do mesmo tamanho sempre, E aí chega um ponto que ele fica quase o tamanho da tela, se a tela for muito pequena. Por quê? Porque o botão tá continuando sendo do mesmo tamanho, não importa o tamanho da tela. E não é isso que a gente quer. A gente vem aqui, ó, a posição também dele, ó, também se a gente botar a posição dele em X aqui, ó, por exemplo. Nessa resolução de tela, o botão tá aparecendo. Quando se a gente diminuir, ó, o botão vai sumir por ali. Se tiver grande, vai ficar no meio da tela. Já se a gente diminuir o tamanho da tela, o botão vai sumir. E é isso que a gente quer corrigir, Então a gente vai mexer com porcentagem. Não se assustem porque é matemático, mas é bem simples, É básico, E eu tinha até esquecido um pouco até de como se fazer porcentagem, mas agora eu aprendi de novo. Então, enfim. A gente vem aqui, ó, public, vamos criar uma variável só pra gente visualizar melhor, Tipo float vai ser porcentagem. Porcentagem. Tá. Só pra gente poder visualizar melhor. Vamos pegar ela então, ó. No update, vamos fazer assim. Eu pensei num exemplo assim, bem simples. Eu tenho, ó, vamos comentar, dois risquinhos, duas barrinhas que o script não vai ler o que a gente escrever aqui. Ó. Tá. Eu tenho 100 laranjas. E comi 10%. Pensem assim. Quantas laranjas eu comi? Ou seja, 10% de 100 equivale a quanto? É isso que a gente está perguntando, Eu tenho 100 laranjas, é o total de laranjas que eu tenho. E eu comi 10%. Quantas laranjas eu comi? Para isso a gente faz assim, ó. Vamos criar uma variável local para a gente fazer essa conta aqui, Ou seja, a gente vai fazer a conta com essa variável e depois a gente vai fazer com que essa aqui receba essa conta. Vocês vão entender. Ó, var local, só para você saber que é uma variável local, porcentagem. Ela vai receber igual. Ó, a conta é 100, ou seja, 100 laranjas, A quantidade de laranja que eu tenho. Vezes a quantidade, o quantos por cento eu quero, No caso é 10%, eu comi 10%. E dividido por 100. E aí depois a gente faz isso, ó. A gente faz com que porcentagem, que é a nossa variável pública, receba igual a essa variável aqui. Ou seja, essa variável vai fazer essa conta e depois a nossa variável pública vai receber o resultado dessa conta. Receber essa variável. Vocês entenderam, Aqui é o total de laranjas que eu tenho. Aqui é o quanto por cento que eu quero. Se eu comi 10%, vocês vão ver que ela vai fazer a conta. Ela vai me dizer quantas laranjas eu comi. No caso, você já sabe o resultado, Bem simples, não precisa nem fazer conta para fazer isso. Mas para ficar visível. No caso, eu comi 10 laranjas. Se eu vier aqui e disser que eu comi 50% das laranjas, ela vai vir ali e vai me dizer que eu comi 50 laranjas. Então, parece uma conta ridícula, de tão simples, mas a gente vai usar isso aqui para fazer com que tanto a posição do nosso botão aqui, X como Y, também como a nossa tamanho dele também, tanto a posição como o tamanho sejam equivalentes à tela e não como estava antes. Então, como é que a gente faz? Vamos botar 0 aqui, ó, para ficar mais visível. Ou seja, quando a gente dá uma posição para um botão, ó, vocês vão ver aqui, ó, a gente vê que a posição equivale àquele pontinho dele ali, ó, a pontinha dele ali, sabe? Essa pontinha aqui, esse canto dele, canto superior,
esquerdo. Entenderam, né? Porque ali é o zero, né? Ali é o zero em x e é o zero em y. Ali é que começa a partir de contar. Tipo, o x começa a somar para cá, para esse lado, e o y para baixo. Então a gente vai ter que fazer assim. Existe uma função no Unity que retorna o tamanho da tela no qual o jogo está sendo exibido, né? Que é screen. Então a gente faz assim, ó. Vamos dizer, ó, a princípio vamos dizer para que a largura dele, ao invés de ser aquele valor que a gente estava usando, a gente vai querer que receba igual a metade da tela. Então a gente faz screen.widget. Widget é largura, né? Divididos por 2. Ou seja, agora o tamanho em x do nosso botão vai ser equivalente à metade da tela. Dá Ctrl S, vocês já vão ver que vai ficar algo proporcional. Porém bem simples, né? Ó. Em x ela está recebendo a metade. Ó. Em x, sim, né? Está recebendo a metade da tela. O tamanho dela está a metade da tela. Se a gente vier aqui mudar o tamanho da tela, ela vai continuar, já está proporcional, né? Por quê? Porque esse onGui aqui, ó, ele é tipo update, ele é contado sempre, beleza? Então não importa eu vir aqui durante a execução do jogo e trocar o tamanho, ele vai continuar sempre proporcional à tela. Porque ele vai ficar sempre fazendo essa conta. Se a gente viesse aqui e pegasse essa conta e fizesse apenas no start, tipo, a gente pegasse e fizesse uma conta aqui, uma variável, que nem essa aqui que a gente fez no start e depois atribuísse ela, aí não, aí tipo, a gente ia mover a tela aqui, como o start é só chamado uma vez, né, só quando dá o início da cena, e durante a execução do jogo, se a gente mexesse na resolução, ele não ia atualizar. Mas enfim, como o ONG atualiza cada frame, ó, ele sempre, o tamanho dele em x vai ficar sempre a metade do tamanho da tela em x. Tá. Porém está muito simples ainda, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa conta aqui, que eu ensinei para vocês. No caso, ó, vamos supor que a gente quer que o tamanho dele em x seja 10% do tamanho da tela em x. Então a gente faz screen.widget vezes, ou seja, screen.widget é o tamanho total da tela em x, né? Como se fosse o tamanho, a quantidade total de laranja que a gente tem. Então a gente faz o tamanho da tela, o tamanho total da tela em x vezes 10% que a gente quer, né? A gente quer 10%. Divididos por 100. Ou seja, a gente quer perguntar, que nem a gente fez lá em cima, a gente quer perguntar quantos pixels, vamos supor assim, são 10%. Vamos supor que a tela aqui em x tem, daqui até aqui tem 500 pixels, vamos supor. A gente está dizendo, se não for pixel, ignora, sabe? Mas o importante é vocês entenderem a lógica. A gente está dizendo, ó, desses 500 pixels, eu quero 10%. E 10% vai ser o tamanho do meu botão. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, se a gente apertar S, a gente vai ver que o tamanho do botão vai ser 10% do tamanho total em X. Ó, 10%. No caso não dá para ter certeza, né? Mas vamos botar aqui, ó, 50. Pra vocês entenderem. Agora ele vai ter a metade do tamanho, que nem estava antes, né? Que nem quando a gente fez divididos por 2. Mesma coisa. A gente está dizendo para ele receber a metade. A gente está dizendo para ele receber 50% do tamanho total em X da tela. Ó, ficou que nem estava antes. E em Y a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó. Vou botar aqui. Só que aqui a gente bota height. Ou seja, screen.widget vai retornar o tamanho total da tela em X. Screen.height vai retornar o tamanho da tela total em Y. Lembrando que aqui é o tamanho dele e aqui é a posição. Não esqueçam disso, né? Tá, isso eu já expliquei na aula passada. Então, agora vocês vão ver, ó. Ele vai formar tipo um quadrante aqui, ó. Acho que é quadrante, né, que se fala em matemática. Sei lá, nem lembro. Mas ele vai ocupar 1/4 da tela. Por quê? Porque ele está recebendo 50%. O tamanho dele em X está recebendo 50% da tela em X. E o tamanho dele em Y está recebendo 50% do tamanho total da tela em Y. E a posição dele está 0 em 0 e 0. Então ele começa dali. Isso que é importante vocês entenderem, né? Porque a posição de um botão ou de qualquer ícone que a gente colocar, texto,
ela conta a partir daquele cantinho ali, ó, entendeu? Do canto superior esquerdo dele. Ali é o zero. Até se a gente quiser, ó, vamos supor que a gente quer colocar o botão exatamente aqui no meio. Como é que a gente ia fazer? Primeiro vamos criar uma variável aqui, ó, para não ficar muito confuso. Uma variável local vai ser float tamanho x. Tamanho x vai receber igual a essa conta aqui, ó, que a gente não precisa ficar usando essa conta em qualquer lugar. E aí então aqui a gente coloca essa variável. E depois para y a mesma coisa. E para y a mesma coisa. Né? Criar um float tamanho y. Vamos fazer ela receber igual a essa continha que a gente fez aqui. Com continha de porcentagem. E aí no lugar onde estava a conta, vamos colocar aqui essa variável. Só arrumar aqui. Tá. Mesma coisa que estava antes, né? Só que agora a gente criou variáveis que vai fazer a conta. Só ficou sobrando aqui, ó. Falta um ponto de aqui, tá? Então tá, isso aqui vai acontecer a mesma coisa que estava antes. Né? A gente só fez variáveis, só fez a conta fora do Gbox, mas a gente, dentro do Gbox a gente está usando essas variáveis que está fazendo essa conta. Tá. Então, como é que a gente vai fazer para colocar o botão exatamente no meio da tela? Se a gente vier aqui, ó, e botar que a posição dele em X vai receber, por exemplo, screen.widget. No caso, a gente ia pensar, né? Ah, então eu quero que a posição dele em X. Ah, então é só colocar. A gente pensa assim, né? Só colocar, fazer com que a posição dele em X seja metade do tamanho da tela em X. Ó, isso que a gente faz aqui, né? Screen.widget dividido por 2. Porém, ó, como a posição dele começa a contar a partir daquele canto lá, né? Do canto superior esquerdo, como eu falei, ó, desse cantinho aqui. Então, ele tá na metade. O botão tá na metade da tela. Porém, ele começa a contar a partir dali, ali como se fosse o ponto de origem dele, entendeu? Por isso que acaba que ele fica nesse canto aqui. Ó. Então, pra gente fazer com que ele fique no meio mesmo, vamos pegar o Paint aqui. Ó. Até eu tava... Fiz uns vídeos, não deu muito certo, tá? Vamos supor que aqui é a tela. E aí a gente quer... Nosso botão, a princípio ele tá ali, né? Por quê? Porque ele tá na posição... Ele tá na metade da tela. Só que o ponto de origem dele é naquele cantinho ali. Então como é que a gente faz para que ele fique aqui? Vamos supor. E como dá Ctrl Z desfaz, tá? A gente faz com que ele receba a metade, a posição dele em X receba a metade do tamanho da tela em X, porém menos a metade do tamanho dele. Que aí ele vai ficar certinho aqui, entendendo? Ó, aqui ele está assim. Se a gente diminuir, vamos supor que aqui ele está em X, ele está na posição 50 pixels, vamos supor. Se a gente diminuir a metade do tamanho dele, 25, ele vai ficar aqui. Sei lá, que aí no caso seria a metade do tamanho dele seria 25, né? A gente vai pegar e deixar ele aqui. Porque ó, caso ele fosse menor, aí a metade... Por isso tem que ser sempre igual. A gente tem que diminuir sempre a metade do tamanho dele, porque a metade do tamanho dele ia dar aqui assim mais ou menos. Se fosse bem pequenininho. Aí vamos supor que ele ficou lá aqui. Aí ele, metade do tamanho dele, ele ia ficar aqui e aí ele ia ficar na metade do... Ia ficar na metade mesmo, ficar no meio, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que fazer assim, ó. Vamos fazer com que ele receba metade do tamanho em X menos o tamanho dele em X dividido por 2. Entendendo? Quando a gente pode até fazer assim, ó. Vamos botar esse valor aqui, ó, entre parênteses para ficar mais... Eu gosto assim, ficar mais... Ó, sabe que a gente vai fazer a metade da tela menos a metade do tamanho dele. E aí, como eu falei aqui no Python, né? Se o tamanho dele é assim, ele vai fazer menos a metade do tamanho dele. E aí ele vai ficar no meio. É como se o meio dele... Ó, vou fazer outro aqui. É como se o lugar onde ele vai ficar fosse contado a partir do meio dele.
meio mesmo ali, ó. Pega aqui o pincel do meio mesmo ali dele, que aí ele vai ficar 50% da tela em X, mas em relação ao meio dele. E aí ele vai ficar no meio da tela. Acho que visualmente vocês vão entender. Bem simples. Ó, agora ele está na metade mesmo em X. Vou fazer a mesma coisa para Y, né? Ó, para Y ele está em 0. Vamos fazer com que ele receba screen.height, sei lá como se fala, divididos por 2. Só que aí ele vai nascer aqui, né? Aí ele vai ficar aqui. Por quê? Porque ele vai contar a partir do ponto do canto superior dele, né? Não é isso que a gente quer. Então a gente tem que fazer com que ele receba metade da tela menos, acho que é menos, não lembro, tamanho em y, que é o tamanho dele, que é a variável, né, do tamanho dele, dividido por 2. A mesma coisa aqui, ó. Deixa isso aqui entre parênteses, só para deixar mais organizado. Então, ó, só para vocês não esquecerem, não se confundirem. Aqui a posição dele em x e aqui a posição dele em y. E aqui o tamanho dele em x e y, tá? Agora vocês vão ver que ele vai ficar na metade da tela mesmo, no meio da tela. Ó, tanto em x como em y. E no caso, 50% da tela. Tá, eu já achei bem funcional isso, né? Se a gente quisesse ser para ele ficar mais no cantinho aqui, ó, 10% em x, vamos supor. Aí a gente faz aqui, ó. Tá, mas enfim, tá. Acho que ficou bem claro, né? Como a gente faz essa conta aqui de porcentagem, o botão vai ficar sempre proporcional ao tamanho da tela. No caso, que é esse screen.widget, que retorna sempre o tamanho da tela. Sempre a largura, que é o widget, e height, que é sempre a altura da tela. A gente pode mudar aqui o tamanho da tela, o botão vai ficar sempre na posição e no tamanho proporcional à tela. Não vai ser mais 10 pixels. Imagina, 10 pixels aqui, nessa resolução aqui, ó, ia dar aqui assim, vamos supor. Sei lá, aqui assim mais ou menos. Já numa resolução pequena, ia dar aqui assim, sabe? Ia dar quase a metade da tela. E quando a gente lida com esses valores, são referentes à tela, e o Unity sempre vai trazer o tamanho da tela atual. E como é um GUI, né, como eu falei, o GUI fica sempre chamando, então mesmo durante a execução do jogo a gente vai poder ter sempre nossos ícones, nossos botões sempre conforme ao tamanho da tela. E isso é muito bom, isso é imprescindível para a gente fazer um jogo de carta, né? As cartas não vão poder ficar tomando quase conta da tela, né, se for num computador pequeno, por exemplo, num monitor pequeno. E aí, sei lá, se for um monitor muito grande, a carta não vai. Ia ficar muito pequena, né? Não é isso que a gente quer que fique sempre proporcional a qualquer monitor. A gente vê aqui, ó, qualquer monitor. Enfim, no próximo, como eu falei, né, acho que eu falei na aula passada, um sistema que a Unity está pretendendo divulgar, né, não sei quando é que eles vão lançar, que é o UI System, no caso, User Interface, sistema de interface de usuário, é basicamente isso. Que, pelo que eu entendi, ela vai trazer isso aqui pra gente. A gente vai botar uma coisa na tela e vai ficar sempre proporcional, automaticamente. Porém, como a gente ainda não tem esse sistema, né? E no caso, se vocês tiverem a versão do Unity mais antiga, que nem eu tenho aqui, que é a 4.5. Quer dizer, essa aqui é a mais recente, talvez, eu acho. Não sei se já teve outra atualização, mas se vocês não quiserem atualizar para a próxima que vier, né? Ou tá afim de fazer manualmente, sei lá. Então tá aí o sistema para a gente fazer proporcional. Na próxima aula eu quero fazer um script que ele possa ser acessado por qualquer outra cena, por qualquer outro script, a qualquer momento, sabe? Vai ser um script que é... eu não expliquei ainda, que é um estático. Quer dizer, o script não vai ser estático, mas ele vai ter uma função que vai ser estática. E ela vai poder ser acessada em qualquer lugar. Vai ser um script padrão, assim, que nem esse script que a gente está fazendo aqui, o DAI Controller, que vai poder ser acessado por qualquer cena. Qualquer cena que a gente quiser botar um ícone lá, que fique conforme, que fique com um tamanho proporcional à tela, a gente vai usar esse script.
para isso. Porém, isso para a próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, posta aí. E falou, um abraço, até mais então.